Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Podem sentar-se. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube, o Mãe Piedade. Meninos, eu acho que está com um retornozinho a mais aqui para mim, talvez porque a igreja está já um pouco mais vazia. Tenta reduzir para mim, por favor. E daí, todos nós unidos e, em especial, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajudam a caminhar nesse tempo difícil. E esperamos em Deus realmente que cheguemos em novos tempos, com o avanço da vacinação, inclusive das crianças. Afinal de contas, vacina nunca fez mal a ninguém. Eu cresci numa época em que nós tomávamos muitas vacinas. Quem tem mais de 30 anos evitou muitas doenças por causa disso. E que os tempos novos comecem e que nós tenhamos o frescor de um novo horizonte de vida e de compromisso. Peço desculpas, mas devido ao tempo mais úmido, a rinite alérgica ataca, então eu fico com essa voz meio grossa então me perdoem. Nós estamos aqui para celebrar o dia 30 de dezembro do 6º dia da 8ª de Natal. Caminhamos. E hoje vemos a imagem de Ana, no Evangelho de São Lucas, filha de Fanuel da tribo de Asser, e que vivia constantemente no templo, esperando ver o Senhor. Na narrativa do Evangelho ontem, nós vimos Simeão, o homem que queria ver a salvação de Deus. E ele viu. E lembrando a liturgia da palavra do dia de ontem, da primeira leitura, os olhos de todos nós podem enxergar a vida, as coisas e as pessoas conforme aquilo que está dentro de nós. Podemos enxergar vida, situação, conforme o que está dentro de nós. Conforme a raiva, vemos um gesto de carinho como abuso. Conforme o ciúme, vemos a vida de outras pessoas e a relação de outras pessoas sempre com desconfiança. Devido à antipatia, podemos olhar um sorriso e vê-lo como um gesto de ironia. Na verdade, há uma distância muito grande entre o que alguém faz, o que acontece na vida e o que nós sentimos. Uma distância gigantesca. Por isso, a primeira leitura do dia de ontem, tirada da carta de São João, ela nos ajuda a perceber um pouco da figura de
Ananias, porque Ananias olhava a vida com a espera e com a certeza de que nosso Deus, Ele não conta historinhas. O que Ele diz fazer, Ele fará. Resta a cada um de nós, então, não deixar com que as trevas ofusquem nossos olhos. Resta deixarmos, então, com que as trevas não tenham mais força do que a luminosidade da vida que é Cristo que está no nosso meio. E que Ele acerte, nos ajude a acertar muitas coisas aqui dentro. Como outro dia muito bem disse Padre Samuel, Ele, o Senhor nosso Deus, sofre para nos curar. O Senhor nosso Deus entra na história para nos tirar das trevas. Porém, sair das trevas exige um compromisso e um desejo nosso de deixá-las. Trevas essas que, justamente a partir dos desajustes que nós carregamos, podem impedir que nós olhemos a vida com seriedade, com verdade e com cautela. Seriedade porque a vida não é brincadeira. A única certeza que nós temos é de que nós temos esses dias. Nenhum de nós temos a certeza de que amanhã teremos uma nova oportunidade. Com verdade, no sentido mais bonito da palavra verdade que está dentro da Sagrada Escritura, que é o de reconhecermos a verdade de que Deus nos quer salvos. E a salvação de que tanto precisamos não é mais a salvação da morte ou do fogo eterno. E eu me faço explicar justamente a partir da primeira leitura que nós temos hoje, na continuação da carta de São João. Diz ele: Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo fomos perdoados. Se existia alguma coisa que nos impedisse de chegar ao nosso Pai, de viver a vida, isso tudo foi eliminado por Ele. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque em Cristo vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo porque vocês já conhecem a palavra de Deus que permanece em vós, e por causa dela vocês venceram o maligno. Por Cristo, em Cristo e no Cristo, nós fomos salvos. Porém, precisamos viver cada dia caminhando segundo essa salvação. Nós deveríamos ter mais a certeza de vivermos a eternidade junto de Deus do que a do inferno. Sabem por quê? Porque em Cristo nosso Senhor nos foi dada a graça original. Nós fomos envolvidos de novo de graça, de vida, de esperança, de um novo caminho, que só não será concluído se nós desviarmos o nosso olhar. Temos um caminho a crescer, a aprimorar da fidelidade ao Senhor. Por isso, é importante, voltemos. Nós deveríamos temer outras coisas, não o fogo do inferno, mas de fazermos da nossa história um inferno, de fazermos da nossa história com os outros um inferno. O que diz o versículo 15 do capítulo 2? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Mas em que consiste o amor ao mundo?
Porque em tudo no mundo, as paixões da natureza, vejam bem, todos nós, por melhores desejos e esforços que nós temos, diante de algumas facilidades de conseguirmos alguns recursos, de conseguirmos algumas facilidades, as pequenas corrupções da história, de obtermos um auxílio melhor, de conseguirmos passar a perna em alguém e tirarmos alguma vantagem, qual de nós não se sente tentado? Nós temos a graça original, mas a todo momento, como diz São Paulo, nós lutamos contra um homem, contra uma mulher que tende a se dar bem, que quer se dar bem. O espertalhão ou a espertalhona. As paixões da natureza significam aquela inclinação que a gente tem de algum modo a ceder a fazer o mal, a fazer o que não é correto. Podemos passar 364 dias sem esse problema, mas um dia no ano a gente tem uma tentação de falar assim: por que eu não ajo igual, por exemplo, fulano, que tira uma maior facilidade na vida? Ou como diz aquela frase: todo mundo faz, porque eu também não posso fazer. A concupiscência dos olhos, porque as nossas inclinações ao que não é tão correto, elas têm uma raiz. É porque nós vemos diante da história o contrassenso de que é preciso o bem, é preciso a liberdade, é preciso o compromisso, é preciso a fidelidade, é preciso um olhar com generosidade, é preciso a compaixão. Mas quando nós olhamos para o nosso tempo, por exemplo, agora com a situação triste que acontece nas cidades que são assoladas, mais uma vez, por questões climáticas, no sul da Bahia, em Minas Gerais, como região de Almenara, a ponte de Almenara praticamente coberta de água. E quando nós vemos isso acontecendo e vemos pessoas mandando recursos, nós imediatamente pensamos assim, que alguém tentará tirar vantagem disso. É vergonhoso. Os nossos olhos veem, daí o nosso coração se estremece. E aí nós pensamos na ostentação daquilo que é momentâneo, daquilo que enche os olhos, mas esvazia o coração. Porque eu também não posso tirar a minha vantagem de alguma coisa. Nesse caminho inteiro, daí está, nós temos mais a oportunidade de tocar a grandeza do céu em Cristo e percebermos que Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, é um exemplo de tantos que ainda esperam e como naquele tempo esperavam, ver que realmente Deus desceu do céu. Como Sara e Fábio cantaram no canto inicial, a Shekinah, Deus está em nosso meio. Deus demonstrou a sua presença dentro de nós. E, portanto, nós temos já a salvação a nosso alcance. O que é necessário fazermos? A persistência da espera. Ou, aliás, mais do que esperar, porque Ana, mais do que esperar, ela vivia uma fidelidade na sua espera. Havia, sim, uma profetisa chamada Ana, da filha de Fanuel, da tribo de Asser, que estava lá, esperando a realização e ver também, com seus olhos, tocar com suas mãos, a presença plena de Deus na história. Se Simeão chega a dizer, agora os meus olhos que viram a salvação podem descansar, Ana também é uma daquelas que vê a graça de Deus não só chegar até nós, mas ela é a testemunha do momento no qual a vida
a graça, a salvação, a esperança, tudo que nós possamos desejar está ao nosso alcance. E ela, nesse menino, o menino Deus, cresce e torna-se forte, cheia de sabedoria, cheia de graça. Deus, na nossa história, apresenta-se cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de vida. Seria tão importante e é tão necessário que nós possamos abrir os nossos corações para acolhê-lo e deixar com que ele acerte algumas coisas aqui dentro de nós, para que essa salvação, a oportunidade de estarmos com ele todos os dias, nos ajude a acertar algumas coisas aqui dentro, para que o nosso olhar, para que o nosso proceder, para que o nosso viver corresponda à grandeza do gesto de Deus ter vindo e permanecer conosco. Porém, nós podemos ver ou não. Depende de uma única coisa: da largueza e da largueza que nós deixamos o nosso coração ter, a fim de que ele habite ou não dentro da nossa história. Da largueza de nosso coração, de acolhê-lo ou não. Confiando no Senhor que é vida e graça, de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: Jesus Cristo